Muito bem, irmãos. Vamos dar sequência à primeira carta de Pedro. Lembrando que essa carta, ela tem o objetivo de nos motivar, de nos encorajar a honrar a Deus. Mesmo em meios de circunstâncias difíceis, mesmo havendo crescente oposição, nós precisamos ter reações adequadas ao sofrimento. Hoje nós temos um evangelho falso, que prega-se prosperidade, que crente não fica doente, mas não tem isso na Bíblia não, irmãos. A Bíblia fala que passaremos por aflições e precisamos ter bom ânimo. Para isso, Pedro nos dá incentivos espirituais, uma esperança imortal, porque ele nos dá vida eterna, uma herança indestrutível, porque há uma pátria celestial para nós preparada, uma proteção inviolável, nada pode nos separar do amor de Cristo, uma alegria inexprimível, que é produzida pelo fruto do Espírito em nossas vidas, e uma fé inestimável, que é a fé no Senhor Jesus. Existe muita fé por aí, mas toda fé que não é Jesus é uma fé falsa. Então, é uma fé inestimável. E o Senhor, Ele ressuscitou e está na glória. E Ele promete nos glorificar. Mas algo da glória já se faz no presente. Não estamos falando de prosperidade, mas estamos falando da companhia dEle, do sustento dEle, da alegria de servi-lo, e podemos estar tranquilos neste mundo, desfrutando de refrigério e de vida abundante. Para isso é necessário o quê? Amar em Cristo, confiar em Cristo e alegar em Cristo. Essa foi a primeira parte da carta, onde está falando de um caminhar em esperança, que tudo isso aqui é esperança. A segunda parte da carta, que nós estamos trabalhando, ela fala sobre caminhar em santidade, aspectos práticos, aspectos de testemunho, aspectos de um andar digno do nome de Jesus Cristo. E isso pode nos dar um ambiente de glória no presente, porque estaremos em paz com o Senhor, com a consciência limpa, tranquilizados. Deus é santo e devemos caminhar em santidade. Santidade não no sentido de regrinhas, mas no sentido de direção do Espírito. Deus é Pai e nos ama. Precisamos valorizar isso. A nossa nova natureza, o estarmos em Cristo, precisamos florescer ou produzir frutos em amor e pureza. Nós somos o edifício de Deus. Deus, Ele é a pedra angular na pessoa de Jesus. E nós somos as pedras da construção desse edifício, que é a igreja. E nós somos seus sacerdotes. Note, cada um que crê em Jesus é um sacerdote. Não existe aquela figura do sacerdote. Por exemplo, eu sou tão sacerdote quanto você é. Esse aspecto de, o pastor, é o sacerdote. Não, todos somos. Todos somos. Daí é uma questão de chamado, é uma questão de dom, é uma questão de serviço no edifício de Deus. Muito bem. Nós vimos, então, essa condenação falando da pedra angular. Hoje nós vamos tratar do versículo 7 e 8, que ainda trabalha a questão de pedra. A condenação dos descrentes. Se ele fala de bênçãos para o que crê, para o que não crê, existe um juízo. Não existe impunidade diante do Senhor.
Ele é um Deus santo e justo. Vimos que o Senhor Jesus é a pedra que vive. Põe lá para nós, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, ele é a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Já estudamos isso. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós, os crentes, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, olha só. Então, nós somos pedras do edifício e assim ser de sacrifício a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular. Pedra que vive, pedra angular. Está falando de Jesus. Eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Muito bem. Aqui então vimos a questão da pedra que vive, da pedra angular. E agora nós vamos entrar no texto de hoje. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os crentes, está falando para os crentes, é a preciosidade. Acabamos de cantar. Preciosas são as horas. Ele é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Como que funciona essa questão de pedra? As pedras devem seguir sempre um padrão, mas tem uma que tem medidas diferentes e que dá base e sustentação de todo o edifício, que é a pedra angular. Essa pedra angular foi rejeitada. É mais ou menos o seguinte: chegar um caminhão de pedra para fazer uma casa de pedra. E os pedreiros pegam, olha aquela pedra diferente. Não, essa aqui veio de fora da medida, acho que cortaram errado. Joga fora e começa a construir só com aquelas. Daí, como que faz para terminar? Onde está a pedra angular? Daí vai procurar, encontra, é aquela que foi rejeitada. É exatamente esse o sentido. Essa é que segura toda a estrutura do edifício. Muito bem. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Ou seja, os crentes, o corpo de Cristo, formam um novo edifício, edificado em Cristo, que é a pedra angular. E como novo sacerdócio, somos sacerdotes, as pedras, oferecem sacrifícios de adoração espirituais e aceitáveis a Deus. Lembra que nós vimos? Sacrifício vivo, sacrifício de louvor, sacrifício de prática de boa obra, do bem, sacrifício de oferta para a obra, sacrifício como ganhador de almas. Isso é papel de quem? Dos sacerdotes. Nós. Então, diante desse encorajamento que ele está colocando, ele está mostrando privilégios preciosos para nós, igreja, e para aqueles que não aceitaram, e para aqueles que rejeitaram a pedra angular, para aqueles que ficaram na incredulidade. Qual é a situação por rejeitar tão grande salvação que é apresentada? É disso que o texto vai começar a tratar. Vós outros, portanto, que credes, a preciosidade. Mas, para os descrentes,
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A verdadeira natureza de uma pessoa, ela é revelada quando entra em contato com o Salvador, o Senhor Jesus, que é a pedra angular. E a atitude da pessoa com relação à pedra angular, o comportamento que ela tem diante da pedra angular, revela quem é essa pessoa de fato e de verdade. Se ele crê ou se ele rejeita, se ele não crê. Essa é a questão que está em jogo aqui. Muito bem. Quem crê considera Cristo uma preciosidade, algo incalculável, imensurável. Quem não crê, rejeita. Vamos pegar um pouquinho dessa informação. Mateus capítulo 21, versículo 33. Aqui ele vai trabalhar a questão dessa ideia. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a, deu uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Quem é esse lavrador? Jesus. Quando ele se ausentou? Quando ele ascendeu aos céus. Mas ele vai voltar. Ao tempo, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que tocavam. Então ele mandou profetas, sacerdotes. E o que eles fizeram? Uns eles espancaram, outros eles apedrejaram. Isaías foi cerrado no meio. O Senhor mandou seus servos, mas foram rejeitados. Servos espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. É exatamente o que aconteceu. Os servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis vos ajuntar como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês mataram os profetas. É esse o acontecimento. 37. E por último, enviou. Então ele manda os profetas. Não resolveu? Vou mandar meu filho para me representar. Dizendo: a meu filho respeitarão. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Percebam só, não foi algo que aconteceu por acaso. O Senhor sabia que isso ia acontecer com ele. Mas ele está narrando uma parábola antes de ter acontecido. Vai acontecer. Próximo. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Próximo. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores que mataram o filho, que mataram os servos
que mataram os sacerdotes, mataram os profetas, o que ele vai fazer com eles? 41. Responderam-lhe, olha só, eles estão respondendo, tá? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Quem são os lavradores aqui? Israel. Quem são os outros lavradores que são os responsáveis pela vinha agora? Nós. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os rejeitaram, essa veio a principal pedra angular, e procede do céu, e é maravilhoso aos nossos olhos? 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse povo somos nós, eu e você. Estamos produzindo os respectivos frutos? Notem, a natureza do ser humano pecador não mudou. Aqueles judeus que tomaram aquela atitude, em função da sua rejeição a Jesus, não significa que eles não eram religiosos, eram tremendamente religiosos. Então, religiosidade não conta. O que conta é fidelidade, é lealdade, é serviço, é adoração, é produzir frutos. Então, quando a gente fala de frutos, os frutos são sacrifícios agradáveis a Deus. E sacrifício agradável a Deus é como nós cultuamos a Ele, é como nós nos comportamos lá fora. São as pessoas que a gente tenta ganhar para Cristo, são as pessoas que nós damos cobertura em oração, são as pessoas... Gente, é o nosso trabalho. As igrejas acostumaram mal. As igrejas estão terceirizando a sua obrigação. Vamos contratar um pastor, e esse pastor tem que evangelizar, fazer visita, aconselhamento, dar aula, pregação. A gente está pagando. É isso que está acontecendo nas igrejas por aí. Mas Deus não quer isso. Ele quer a participação de todos. Por isso, quando o Espírito Santo nos cela, Ele nos concede dons para serem empregados aqui, na igreja, neste mundo, no edifício, onde somos pedras e sacerdotes. Quarenta e 4. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e sobre aquele quem ela cair ficará reduzido a pó. Note que aqui tem dois aspectos que tem que ser observado. Todo o que cair sobre essa pedra, a pedra está aqui na terra, e a pedra é Cristo. Cair sobre a pedra, está falando da primeira vinda, aqui na terra, ficará em pedaços, resistindo ele aqui na terra, foi o que aconteceu com eles. E aquele sobre quem ela cair na segunda vinda, que... Essa é a questão. Puxa, Deus é amor? Plenamente amor, mas plenamente justiça. Então, existe condenação dos descrentes. É isso que está escrito aí. Condenação dos descrentes. 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam
que era a respeito deles que Jesus falava. Olha só, eles estavam entendendo a conversa. 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, estavam se restringindo, mas conscientemente. Pecado deliberado. Muito bem, versículo 8, voltando lá em 1 Pedro 2, 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Olha só, meus irmãos. Jesus é pedra angular, que é bênção. Mas para quem rejeita, é pedra de tropeço e de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. O que é tropeçar na palavra? É ter conhecimento dela e não praticar, e não obedecer, e não viver aquilo. Não tem neutralidade. Não existe neutralidade. Existe o sim ou não. O sim é edifício de Deus e seus sacerdotes. O não, condenação. Pedra de tropeço. Na palavra. Por onde que vai ser medido? Pela palavra. Está tudo revelado aqui. Notem que não é só o conhecimento da palavra. Os fariseus tinham conhecimento. Mas Jesus estava sendo pedra de tropeço para eles. É questão de ter o conhecimento e a prática. Não existe prática sem conhecimento. E não existe conhecimento sem prática, até que as duas coisas têm que estar juntas. O verdadeiro motivo pelo qual os judeus tropeçaram foi sua recusa em se sujeitarem à palavra. Porém, se tivessem crido, teriam recebido o Messias e teriam sido salvos. Mas rejeitaram o Messias. E será que as pessoas continuam tropeçando em Cristo? Tropeçando na cruz de Cristo? Com certeza. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Veja só. Os judeus foram assim. Os coríntios estavam sendo assim. Os coríntios já é parte da igreja, a igreja. A pergunta é, por que tropeçaram? Não é porque tiveram dificuldade intelectual, mas porque tiveram desobediência deliberada. Pecaram deliberadamente. Por isso eles tropeçaram. Ou seja, Deus faz um decreto. Qual que é o decreto que ele faz? Aqueles que não se curvam diante do Senhor Jesus, tropeçam. É decretado isso. Tropeçam diante da palavra, porque o coração não está disposto a obedecer. João, capítulo 5, versículo 38. João 5, 38.
Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Por que eles não tinham a palavra neles? Porque não criam em Jesus. 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Notem, eles sabem que a Bíblia é a palavra de Deus e contém a mensagem da vida eterna. 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esses estão tropeçando. 41. E não aceito glória que vem dos homens. Por que está falando isso? Porque todos eram muito religiosos. Gloriavam a Deus de boca, mas não de fato e de verdade. Não espírito e verdade. Apenas formalmente. 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Amor é fruto do Espírito, não tem o Espírito de Deus. É só casca, é só aparência. 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me reteis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Que outro? Os falsos profetas, aqueles ensinos que são docinhos no ouvido. Olha que palavra boa, gostosa, mas é da Bíblia? Está expressando o que a Bíblia fala? Qual vai ser o comportamento desses que rejeitam a palavra de Deus? Jesus? Vão dar ouvido para falsos profetas. É isso que está escrito aqui. O fato é que, diante de tanto encorajamento que o Senhor nos dá, só pode restar condenação para rejeição. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Hoje eu estou rápido, já estou terminando. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meus irmãos, esse ensinamento aqui, ele está estruturado sempre diante de um costume da época. Império Romano, como que Roma se comportava com seus exércitos após uma vitória. Entrava em Roma triunfante e trazendo os seus cativos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo está entrando triunfante, nos conduzindo nesse triunfo como os servos conquistados, seus escravos. E Paulo não faz nenhum motivo para... Ele aceita muito bem, eu sou escravo de Jesus. Porque é uma questão de opção, gente. Ou é escravo do pecado, ou é escravo do Senhor. Depende de qual Senhor você quer servir. E aqui está falando que conduz em triunfo. E por meio de nós, seus servos, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pregação. Conhecimento está aqui. Ele precisa sair daqui, vir aqui, para sair daqui. Somos servos, gente. E Ele nos deu seu Espírito. Todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera. Ou seja, peça entendimento que o Senhor dá.
15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Olha, aroma suave. A razão de nós vivermos é para a glória do Senhor, sacrifício vivo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Como assim? Nós pregamos, mas nós não somos o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito. Se a pessoa crê, é salvo. Se a pessoa não crê, se perde. Qual que é o nosso papel? Papel de profeta, proclamador. Proclamador da palavra de Deus, do conhecimento da salvação, da fé em Jesus Cristo. Precisamos, essa é a nossa maneira de viver, meus irmãos. Precisamos viver assim. Vamos pensar um pouquinho. Você já tentou evangelizar seu vizinho? Seu parente? Seu amigo de trabalho? Qualquer pessoa que você venha ter um contato? Não estou falando nem, quantas pessoas você trouxe a Cristo. Eu estou falando antes. Para quantas você pregou? Agora, se você pregou, daí aumenta estatisticamente a probabilidade de alguém crer. Quantos creram? Desses que creram, quantos você deu suporte de discipulado? Destes que estão sendo discipulados, quantos vão precisar de suporte e de aconselhamento? Não, mas isso é coisa de pastor, não é? Isso é coisa de sacerdote, somos todos nós. Percebam, nós precisamos viver a fé que nós dizemos crer. Esse é o ponto. Do contrário, a gente só está sendo religioso. Não podemos estar sendo meramente religiosos. Versículo 16. Para com estes quem? Os que não creram. Qual que é o cheiro? De morte. Para quê? Para a morte. Para com aqueles, aroma de vida? Para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Nós não temos suficiência em nós mesmos. A palavra é viva, o Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, no conhecimento da palavra. Vocês já sentiram o cheiro de morte? Eu já entrei na geladeira onde ficam os mortos. Eles ficam numa geladeira, conforme o caso, ficam numa geladeira lá uns tempos. A hora que abre a geladeira, não é você entrar lá dentro, não. A hora que abre a porta, o tranco que você recebe, já é um negócio assim, lagrimeja o olho na hora. Aquele é o cheiro de morte. Depois você entra lá e você vê as pessoas empilhadas, penduradas, parece um açougue. E o cheiro é marcante, cheiro de morte. Quando eu comecei a dirigir célula, eu senti esse cheiro.
Tinha uma reunião marcada à noite, e de tarde eu senti esse cheiro, mas não sabia o que era. Um cheiro muito forte. À noite teve a célula, e teve umas pessoas lá que estavam cheias do inimigo. Falei, puxa, o Senhor me avisou que ia ter gente morta aqui. Daí morreu o meu professor de teologia, um acidente. E eu fui retirar o corpo lá na faculdade, foi quando eu entrei dentro da geladeira. Daí eu vi que aquele cheiro daquele dia era o mesmo da geladeira. Cheiro de morte. Essa é a realidade espiritual, meus irmãos. Qual o cheiro que a pessoa vai escolher? Ser parte do edifício ou ser pedra de tropeço, ser condenado? Um dos dois cheiros vai ter. Uma das duas situações vai acontecer. A mesma palavra que está aqui, que salva o que crê, condena o que não crê. Por isso é uma espada de dois gumes. Ela salva e ela mata também. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não estamos aqui para gerar dinheiro, para gerar fundos, gerar renda. Não estamos nem pensando em dinheiro. Embora seja necessário para pagar as contas, mas ninguém está pensando nisso. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por quê? Porque somos sacerdotes. Cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade. O fato, precisamos por sinceridade na nossa fé. A palavra sinceridade quer dizer sincera. Nós somos vasos. A cera era utilizada, pegava um vaso, punha na direção do sol, via aquelas trinquinhas, passava cera, depois ia vender na feira. Olha que vaso perfeito, não tem nenhuma trinca. Está cheio de cera. Sinceridade é sem cera. Não tem como enganar Deus. É necessário o coração aberto. Sinceridade. E essa é a nossa condição. Essa é a nossa questão. Para não sermos condenados com os descrentes, mas sermos edifício de Deus e seus sacerdotes. Essa é a nossa responsabilidade. O Senhor nos ajude. Amém? Eu gostaria de uma oração, tá? Deixa eu ver aqui. Dona Helence, pode sim. Vamos lembrar da Dona Helence. Vamos sim. Oi. Seu pai? Cirurgia do que, filho? Pedra? Vesícula? Rim? O que é? Vesícula. Tá. Sim.
Uhum. Dona Neuza. Parabéns a você hoje, né, Dona Neuza? Joia. Tá ok. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Grato, Senhor, pelo privilégio de te servir. Grato, Senhor, pela tua igreja. Somos edifício espiritual. Nós somos casa de Deus. Pedras vivas desse edifício. E seus servos em serviço nesse edifício. Grato, Senhor, pelo teu chamado, pelo Senhor ter nos separado. E o Senhor promete nos capacitar, nos ensinar, nos conduzir, nos preparar e nos fazer florescer, produzir frutos. Que o Senhor possa estar sendo com cada um aqui, ó Deus, a tua igreja. Que possamos trazer os respectivos frutos para a tua glória. Senhor, que possamos, quando estivermos contigo, ouvir de ti, servo bom e fiel. Isso será muito gratificante, Senhor. Temos tido sinceridade e fidelidade ao teu nome. Clamamos, Senhor, pelos irmãos, pelas dores, Senhor, da Dona Helence, irmã que conhecemos há tão pouco tempo, já amamos. Que o Senhor possa estar cuidando dela. Cuidando também da Dona Adelaide. Cuidando da Patrícia. Cuidando do Israel. Cuidando da Márcia. Quantos enfermos, Senhor, quanta luta. Mas o Senhor é soberano. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, em quem podemos confiar. Agradecemos pela presença da Dona Neuza, pelo seu aniversário, mas que a vida dela em seu corpo possa se estender mais e ser preenchida pela vida eterna, conhecimento de Ti. Clamamos que o Senhor possa se revelar a ela e que possamos, como irmãos, sermos gratos e exaltarmos o Teu nome, porque somente o Senhor é digno. Agradecemos e pedimos, Senhor, Tua companhia e bênção, e que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado para encontrarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém.